El tema de hoy vamos a estar hablando sobre el Día del Señor. ¿Quiénes estarán en este día? Por sí sola es un tema muy intrigante, muy interesante y nosotros hoy día vamos a estar hablando de ese tema de una manera más profunda. Para eso vamos a estar viendo el texto bíblico que habla de este tema. Está en el libro de 1 Tesalonicenses 5, del 1 hasta el 11. Dice así. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces aquí voy a dejar una pregunta para ustedes. ¿Qué es el día del Señor? ¿Qué es el día del Señor? Para ustedes, ¿qué es ese día? ¿Qué significa día del Señor? Día del Señor es la misma cosa que venida de Cristo. ¿Qué sería día del Señor? ¿Cómo es ese día? ¿Qué características tiene? ¿Quiénes estarán en este día? ¿Estarán los creyentes en este día? ¿Qué ustedes piensan? ¿Estaremos los creyentes aquí o no? Entonces, hoy día esta prédica es dividida en dos partes. Entonces, la primera parte dice, el día del Señor es para los hijos de la noche y de las tinieblas. Y también aquí, para que puedan ver, el día del Señor no es para los hijos del día y de la luz. Entonces, el texto de Tesalonicenses que vamos a estudiar habla de estos dos puntos, que el día del Señor es para los hijos de la noche, de las tinieblas, y el día del Señor no es para los hijos del día y de la luz. Entonces, hoy día vamos a entender con profundidad este tema, qué va a pasar en este día, cuáles son sus características, dónde estaremos nosotros en ese tiempo, ¿no? Y algunas características más del día del Señor. Entonces, comenzamos aqui com 1 Tesalonicenses 5, el versículo 1 y 2, ele habla dos palabritas aqui que vocês podem ver. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá assim como ladrón en la noche. Entonces, se fijen en esos términos aquí, los tiempos y las ocasiones. ¿Qué significa esto? Esa palabra significa acerca de cómo y cuándo va a suceder estas cosas. ¿Cómo y cuándo será el día del Señor? Hay otra versión de la Biblia que dice acerca del momento exacto que va a suceder el día del Señor. Entonces, acerca de ese momento exacto, ahí Pablo dice, no tengo necesidad de que yo os escriba. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche.
Mira, ele usa aqui uma comparação com el ladrão. Por que será que ele usa a comparação como ladrão e não com outra coisa? Então, vamos analisar isso um instante. Ladrão e la noite. Ele disse que o dia del Senhor vendrá como ladrão em la noite. ¿Por que ladrão? Um dos motivos é porque o ladrão não avisa. O ladrão não avisa. Então, com muitas e raras excepções, o ladrão não te vai deixar uma nota dizendo: eu vou venir a tal hora e vou roubar tu casa. ¿Por quê? Porque não é assim. O ladrão não avisa. Então, quando é que o Senhor vem? Perdão, quando é o dia do Senhor? Vai ser um dia que não vai ser avisado. Vai agarrar todos de surpresa. O outro aspecto aqui é que o ladrão na noite vem em um momento menos esperado. Não? Estão todos aí tranquilos e de repente, não? Chega o ladrão. Então, vem em um momento que uno menos espera. E isso nos tem que poner aí, né, pensativos, não? Os que estamos escutando hoje dia, temos que estar pensando sobre isto. E a outra coisa, prestem atenção, não é esperado com alegria. Por que digo isso? Porque há algumas correntes não cristianas que eles confundem o arrebatamento com essa situação de ladrão na noite. Então, digamos que eu já escutei, não, muitos crentes dizer, mira, o arrebatamento vem como um ladrão na noite. Pero essa expressão ladrão na noite, isso se refere a outro tempo, e não será um tempo agradável para os que vão estar na terra. Então, essa expressão de ladrão na noite, ela em si não poderia ser utilizada para quando nos referimos a arrebatamento. Então, pouco a pouco vamos entender a cadena de texto, ok? Então, não se desesperem, calma, calma. Vamos despacito e vamos entender tranquilamente. Então, já que é assim, né? Por lo tanto, vou quitar aqui meu rosto acá de la câmera para que vocês possam ver o que eu vou poner. Por lo tanto, a igreja não espera um ladrão em la noite. Não espera, porque não é agradável esperar um ladrão na noite, né? A igreja espera por ele arrebatamento, ok? A segunda coisa é que a igreja não espera por el dia do Senhor. A igreja espera por la venida do Senhor. Oh, então são coisas diferentes. O dia do Senhor e a venida do Senhor, sim. A venida do Senhor tem dois aspectos e duas divisões. A venida do Senhor vem inaugurando como um tempo, um compreender de tempos, é um cronograma, é um programa a venida do Senhor, né? Que ela se inaugura com o arrebatamento e finaliza com a epifania, que é a venida do Senhor fisicamente, não? Agora, dentro deste cronograma que está aqui, está este dia. O dia do Senhor está dentro de este cronograma completo. Esse cronograma de la venida del Senhor acá inclui os 7 anos, né? Depois ele vem fisicamente e queda por 1000 anos não reinando. Então, mira aí, quero falar um pouco sobre o dia del Senhor. Então, o versículo 2 habla, porque vosotros sabéis perfectamente que o dia del Senhor vendrá assim como ladrão em la noite. Para que vocês vejam que não é um dia lindo que a igreja deve esperar, vou falar um pouco deste dia. Me gostaria que vocês pudessem ver esse texto de Isaías 13, versículos 6 ao 9. Ou seja, aí é um dia terrível, diz. É um dia terrível. Prestem atenção no que está escrito aqui, Isaías 13, 6 a 9. Aulhad, porque cerca está o dia de Jeová, o dia do Senhor,
vendrá como asolamiento del Todo-Poderoso. Portanto, toda mano se debilitará e desfalecerá todo coração de homem e se llenarão de terror. Angústias e dolores se apoderarão de ellos. Tendrão dolores como mulher de parto. Se assombrará cada qual al mirar a su compañero. Sus rostros, rostros de llamas. He aquí, el día de Jehová viene, terrible, y de indignación, y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores. Uau, esse dia do Senhor não é um dia que a igreja espera. Mira esse outro texto. Em Joel, capítulo 1, versículo 15. Ai del dia, porque cercano está el dia de Jehová, e vendrá como destrucção por el Todo-Poderoso. Por isso eu les decía, hermanos, que a igreja não pode estar esperando o dia do Senhor. Agora aqui, no versículo 3 de Tessalonicenses, vai começar a dizer como vai ser isto, né? Em que momento, que señales há por aí que eu posso saber que o dia do Senhor, já está cerca. Aqui há uma señal aqui para nós outros. Aqui diz assim, que quando digam, mira, quando digam paz e seguridade, então vendrá sobre eles destruição repentina, como os dolores a la mujer encinta, e não escaparão. Te hace familiar essa expressão, paz e seguridade? Mis hermanos, eu ultimamente ando escutando tanto essa expressão, paz e seguridade. Por exemplo, aí estava checando na internet, né? E se alguns não sabem, não, o ano passado foi hecho esse acordo de Abraão. Gente, sabe o que é esse acordo de Abraão? São algumas nações árabes. Vocês sabem que Israel tem problema com as nações árabes, verdade? Pero esse acordo de Abraão, algumas nações árabes estão fazendo a paz com Israel, não? Eles estão firmando acordos de paz. Isso, o ano passado, quando isso sucedeu, foi algo assustador, porque as pessoas quedaram, ¿quê? Como pode ser isso? ¿Será que é possível isto? ¿No? Então, imagina que sim, né? Se vocês, é tão comum já essa expressão paz e segurança, que se vocês buscam na internet, por exemplo, vocês podem encontrar muitas coisas, né? Paz e segurança, né? Por exemplo, o Papa fala de paz e segurança, o Papa também proclama que é importante venir um novo ordem mundial, um líder mundial, e essa expressão paz e segurança em essa agenda da ONU, por exemplo, já é muito comum. Já anda sucedendo muito. Paz e segurança. Pero percebam que quando digam paz e segurança, não é que quando haya paz e segurança, porque isso é falso, entendem? Em aquele tempo, do dia do Senhor, essa paz e segurança vai ser algo falso. A gente pensa que está todo tranquilo, que está tudo seguro, que já se resolveu os problemas do planeta, né? Que os problemas de paz, as guerras e peleas que havia aí entre os países, está todo tranquilo. E a segurança, não? Seguridade, uau, quantas pessoas não se sentem seguras, verdade? Com esse tempo, paz e segurança, não? As maneiras de controle, de poder saber onde tu estás, de colocar em tu celular, existe ubicação, existe isso, aquilo. Em las calles há las câmeras. Todo lugar eles querem promover essa paz e segurança que com a tecnologia aparenta ser bueno, pero tem um custo caro, que é nossa liberdade. Quanto mais segurança eles querem dar, mais eles vão privar tu liberdade. Né? Eu me acordo das primeiras vezes, meus irmãos, em que se poniam, bueno, em Europa era mais comum
pero em Brasil me acuerdo que quando estavam poniendo as primeiras câmeras em las calles, oh, a gente quedava indignada. Eles nos estão mirando, nos estão controlando, o que é isso? E começou a quedar comum, e aí lançaram e a gente vê bem, ou seja, pero cuesta nossa liberdade. La outra coisa aí, por exemplo, nossos celulares. Quando começou as primeiras, algumas aplicações que demandavam saber tu localidade. Por quê, não? Então, mira, e isso se torna tão comum que a gente já não sente. Pero te estão vigilando. O momento em que essa tecnologia caiga na mão da pessoa equivocada para controlar e saber onde tu estás, que haces, quem são tu companhia, quem são as pessoas que andam contigo, quais são tus gustos, etc. Como vas a escapar, verdade? Como vamos sair de esto, não é? Então, essa é a suposta paz e segurança, né, que o futuro governo quer trazer. Pero aí diz que quando digam, solamente quando digam, quando parezca todo tranquilo. Aí diz, entonces vendrá sobre eles destruição repentina. Sabe o que significa isso, uma destruição repentina? Que está todo tranquilo e de repente, vão, aquela coisa se viene em cima. Aí começa o dia do Senhor. Está dentro do programa da Avenida do Senhor. Está em um determinado ponto dentro da avenida, esse cronograma completo de 7 anos, há um determinado momento em que se inaugura o Dia do Senhor. O Dia do Senhor em si não é um dia em comum, como desse o dia de hoje, sino que começa com um evento, que é esse que vocês estão vendo aí, é texto aí, aqui, aí arriba, destruição repentina, como os dolores da mulher encinta. Então, vou aqui mostrando outros. E aqui, mira, a mulher encinta, como os dolores de parto. Então, as mulheres sabem que elas estão ali tranquilas, estão ali embaraçadas, verdade? Estão ali dormindo e de repente le agarra o dolor de parto. Chegou a hora. Fam, 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 e vai em aumento hasta que o niño tiene que nascer. Então, os dolores de parto são diferentes de lo que é o princípio de dolores. Os princípios de dolores de uma mulher embaraçada é quando ela já está um pouquinho mais avançada, aos 7, 8 meses por aí, já começam as primeiras contracções. Perdão, que minha garganta está um pouquinho mal. Então, aí está, esses são princípios de dolores. Pero à medida que vai avançando o princípio de dolores, vai chegar um momento que vai começar os dolores de parto. Então, o dia do Senhor é como se fuera o período de dolores de parto, dentro do cronograma da Avenida do Senhor, né? Quero poder estar mostrando aí. Então, generalmente, esse é um promédio, está bem? Os 3 anos e meio desse programa da Avenida do Senhor, desde que a igreja é arrebatada, então, esses 3 anos e meio são chamados, né, em livro de Mateus, Mateus 24, como princípio de dolores, à medida que se vai acercando o processo, verdade? E os 3 anos e meio finais, que é a grande tribulação, não? Que é a grande tribulação, então, aí já começamos a associar coisas. O dia do Senhor é a grande tribulação. Então, sabemos que esse cronograma de 7 anos é 3 anos e meio, e os 3 últimos anos e meio, que é a grande tribulação, conhecida como o dia do Senhor. E aí são dolores de parto, dolores intensos. Há situações no mundo que é chamada o momento de la ira de Deus. Vou quitar aqui meu rosto para que vocês possam ver. A segunda venida de Cristo. Aí temos o arrebatamento, que inaugura esse momento da venida de Cristo. E aí começa a época de tribulação, pero aqui onde está a fletita azul, então mais ou menos aí é onde começa o dia do Senhor.
e vai terminar aí, hasta su momento em que ele se manifiesta mesmo fisicamente, que é a Epifania, que é sua manifestação gloriosa. Aqui outro texto. Mira que interessante. Los tesalonicenses, en la segunda carta, havia um erro doutrinário em los hermanos de Tesalonicenses, porque eles pensavam, por toda a tribulação que eles pensavam que eles já estavam em el dia do Senhor, eles pensavam que já estava aqui, já. Então, Pablo, ele vem explicando aqui no versículo 2. Ele diz assim: Ahora bem, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Senhor Jesucristo e a nossa reunião com Ele, ou seja, esse momento do arrebatamento, né? Les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan el siguiente, que ya llegó el día del Señor. Então, ele queria que eles estuvieran tranquilos, porque esse dia não chegaria jamais para eles, porque esse dia tampouco é para eles. Então, uns pensavam que já estava esse dia por as tribulações que passavam. Então, ele disse: não se deixem enganar de nenhuma maneira, porque primeiro tem que chegar a rebelião contra Deus e manifestar-se o homem de maldade, é destructor por natureza. Então, acá, segundo Tessalonicenses, acá começa, inaugura mais ou menos a metade aqui, não? Os 3 anos e meio, é do desolador. Aqui começa quando eles digam paz e seguridade, vendrá destruição repentina. Acá. Yeah, ok? Aqui está a epifania, o momento que o Senhor vem. Bueno, espero que estejam entendendo. Estou tratando de usar gráficos para melhorar o entendimento. Então, aí, hago a pergunta outra vez. A igreja estará presente no dia do Senhor? E agora, que resposta tens? Será que já estás entendendo? A igreja estará presente no dia do Senhor? Não, não estaremos aqui. Né? 1 Tessalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, não estáis em tinieblas, para que aquele dia, ou seja, ele está se referindo ao dia do Senhor, do versículo 3, para que aquele dia os surpreenda como ladrão. Vê como Paulo vai explicando de uma maneira tranquila a eles. Mira, ustedes não vão ser parte de este dia, porque ustedes não estão em tinieblas. Isso quer dizer que os que estão em tinieblas vão passar por el dia do Senhor se estão vivos esses dias, claro, né? Os que já morreram não vão estar, mas os que estiverem vivos esses dias e estão em tinieblas vão passar por este dia. Tessalonicenses 5:4-5 continua. Por que nós não vamos passar por esse dia? Versículo 5 diz: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Somos hijos del día. Mira como a Bíblia nos chama a nós los creyentes de hijos de luz e hijos del día. Que lindo. Pero chama a aqueles que não conhecem a Cristo de hijos de noche, hijos de la noche e hijos de las tinieblas. Uau, é forte. Essas expressões realmente nos chocam e nos chamam a hacer uma avaliação. Sou hijo de quê aqui, não? Sou hijo de luz ou sou hijo de la noche? De las tinieblas? Uau, é intrigante isso. Então, aqui estamos aprendendo duas coisas diferentes. Aqui o texto nos está ensinando que os creyentes somos hijos de la luz, que los creyentes somos hijos del día, que los creyentes esperan la venida del Señor con alegría. Ahora, los no creyentes son hijos de la noche,
son hijos de las tinieblas. Y el día del Señor, que es diferente ahí de la venida del Señor, el día del Señor vendrá para ellos y llegará como un ladrón en la noche. ¿Percibe ahí la diferencia? Entonces, aquí creo que nosotros ya estamos entendiendo los dos puntos de nuestra prédica. El día del Señor es para los hijos de la noche y de las tinieblas. Y el día del Señor no es para los hijos del día y de la luz. Ahora estamos comenzando a entender, hermanos. Bueno, ahora aquí hago la pregunta: ¿por qué son llamados de hijos de la noche o de tinieblas en sí? Ustedes se acuerdan de aquel texto de Mateo en el Sermón del Monte, que el Señor habla que nosotros somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo, ¿no? La sal tiene algunas propiedades y la luz también tiene otras. Entonces, ¿por qué tinieblas? Entonces, las tinieblas es donde no hay luz, ¿no? Y la Biblia habla que la luz se refiere a Dios mismo, a Cristo. Entonces, donde no está el Señor, no es que Él no esté en lugar ninguno, no. O sea, hablo de su presencia en las personas donde Dios no está. Dios aún no está dentro de ellas, Dios aún no se ha mostrado a ellas, ellos aún no conocen a Dios. Entonces, donde no hay luz, hay tinieblas. En tinieblas, tú no sabes el camino, né? Mateo também decía, y los evangelios hablan, que se hay dos ciegos, uno guiando al otro, van caer en el hueco. ¿Por qué? Porque eles não veem, eles não podem ver. Eles não sabem o caminho. Se tu estás caminhando de noite, vas a cair, vas a tropeçar. Então, quem aún não tem esta luz, não sabe o caminho. E a luz em la Bíblia indica o conhecimento de Deus, não? Conhecimento de Deus, conhecimento de sua vontade, conhecimento da palavra. A pessoa que tem luz, ela já não é ignorante acerca das coisas de Deus. Então, se andar em tinieblas é andar em ignorância espiritual, é não conhecer as coisas de Deus. E por isso cometem tantas faltas, não é? Há muita ignorância aí, pero não só em si o conhecimento intelectual, acá estou falando conhecimento mesmo, ou seja, tu tener a Deus como uma pessoa que vive em ti, uma pessoa que camina contigo, uma pessoa que és tu amigo, és a pessoa que és tu Deus, és a pessoa que és tu Senhor, a pessoa que és tu Salvador. Se todavia Jesus não és tu Senhor, se todavia tus ídolos são outros, se todavia el héroe de sua vida não é Jesus, então se tu não conheces a Deus. Esse conhecer, ele habla muito mais que conhecimento intelectual, porque há gente que conhece Bíblia, pero não conhece o Senhor. Então, não é de isso, esse conhecimento é algo profundo, é de experimento, é de vivência, é que o Senhor vive em ti. E para isso é necessário que invites a Jesus em tu coração, é necessário que tu digas: Senhor, eu não quero só escuchar falar de ti, eu quero verte, eu quero ter minha experiência contigo, eu quero ter um encontro personal contigo. É a maneira em que tu realmente puedes dizer que conheces a Deus. Bom, passamos aqui. Agora, de acordo com o texto de Tessalonicenses, ele nos indica como devemos andar nós outros, os creyentes, na sequência de texto que estamos estudando. 1 Tessalonicenses 5, 6, 7 diz: portanto, não durmamos como os demás. ¿Demás quién? ¿De quem está falando acá? Los demás quién? Los hijos de la noche, porque o texto está falando de los hijos de dia e está falando de los hijos de la noche. Então, aqui Pablo dice: não durmamos como eles. Então se quer dizer que também os hijos de la noche estão durmiendo. ¿Ok? Então, não durmamos como eles, sino
velemos e seamos sóbrios. Olha, ele habla duas coisas importantes acá: velar e ser sóbrios. E acerca dessas palavras vamos a ver com mais detalhe. Pero ele está falando que os hijos de la noche são os que duermen, porque de noche se duerme. E os que se embriagam, de noche se embriagam. Por isso que Pablo hace uma jogada de palavras, noche, dia, luz, tinieblas. Se eu sou de dia, não estou dormindo. Pero los que son de la noche sí duermen, ¿ve? ¿Ve cómo ele hace essa jogada de palavras? ¿No? Entonces, de noche duermen. Isso quer dizer que o dia do Senhor, mis hermanos, é dia de tinieblas. É dia de oscuridade. Entonces, los que son de la noche vão estar em esse dia do Senhor. E eu particularmente não quisiera, se há alguém me escutando, não me gostaria que tu continues em esse dormitar, sino que despierta para Cristo. Despierte para Cristo. Aí temos os hijos de la noche. Portanto, não durmamos como os demás, sino velemos e seamos sóbrios. Agora sim, vamos falar de las palavras velemos e ser sóbrios. A palavra velar. Velar significa estar atento, estar atento, vigilante, despierto. Então, quem hace essas coisas? Exemplo é o watchman. O watchman está cuidando de uma empresa, está ali ao lado de fora, na noite, na madrugada, ele tem que estar velando, ele tem que estar atento, ele tem que estar vigilante, ele tem que estar despierto. Por que habla que não durmamos? Porque os hijos de la luz, que são hijos del dia, andam despiertos. Não podemos estar descuidados. E seamos sóbrios. Essa palavra sobriedade, sóbrio, é estar lúcido em seu juízo cabal, em seu sano juízo. Não há nada nem nadie que les quita sua sobriedade, né? Então, isso é o que o Senhor quer, estar lúcidos, temos que estar alertas, atentos, né? Não permitindo que nada quite essa sobriedade de nós outros, que nada nos queira fazer dormir, nos queira entrar em essa dormência espiritual. Aqui temos aqui uma armadura, não, um soldado, e tem que ver com esse texto que estamos vendo. Não durmamos como os demais, se não velemos e seamos sóbrios. Por quê? Porque os soldados daquele entonces tinham que velar e tinham que ser sóbrios. Pero aqui ele dá um detalhe. Em versículo 8, né, Pablo disse: pero nosotros que somos del dia, seamos sóbrios, como? Ele te disse como. Como é a maneira de estar sóbrios? Então, é dessa maneira, habiendo-nos vestido com quê? Com a coraça de fé e de amor. Então, essa sobriedade, ela vem quando tu está vestido de fé e de amor. E essa coraça que diz é uma parte de metal, é como se fosse uma malha de metal que se põe por dentro deste casco que está aqui, em essa parte do pecho. Isso se ponia uma malha de metal por debaixo de esse casco. E depois se ponia esse casco aqui. Esse cascarão, essa armadura. Desculpa se hablo um portunhol aí, pero aí detrás de isso tinha que vir essa malha de metal. E isso protegia ali a parte de dentro, né? Que é a coraça de fé e de amor. E essa fé que habla aqui é a coraça de fé aqui de la salvação. Tu confias agora em Cristo. E mira, e por confiar em Cristo, tu tienes uma proteção em tu vida. Tu tienes uma proteção aqui em tu coração, percebe? Su coração está lleno de fé. Tu confias em Senhor. E el amor habla de su vida práctica, meu irmão. De lo que tu eres, lo que tu pensas, como tu te portas.
Todo isso habla de coisas práticas que é necessário estar aqui em ti. E também habla que é necessário se vestir com o quê? Com a esperança de salvação, como o yelmo. O yelmo é o que está aqui protegendo a cabeça, que é o casco, o casco de la salvação também, como diz aí Efésios, verdade? A armadura de Deus. Aí está outra vez falando dessas mesmas coisas, vê? Esperança de salvação. Ou seja, esperamos e estamos certos disso porque confiamos, porque temos fé. Então, esperamos certamente que seremos salvados. ¿Ah? Seremos salvados. E isso é como o casco de tu cabeça. Não pierdes tu cabeça, porque se tu pierdes a cabeça, mueres. Então, yelmo, o casco de la salvação, é, digamos, é a parte mais importante que tu tens que proteger. É tu cabeça, é tu coelho, como dizem. Essa é a esperança de salvação. Então, quando estamos vestidos de esto, estamos tratando de andar de uma maneira sóbria, como Deus quer. Já estamos entendendo, irmãos? Estou tratando de ir despacito. Hoje dia estou aqui em vivo, estou vendo também seus comentários ao mesmo tempo. Estamos indo aqui despacito. Aqui vamos ver outra vez agora novas coisas que hemos aprendido. Los creyentes no duermen, ¿ah? Porque são hijos del día, ¿verdad? Estão velando e esperando a venida do Senhor. Mira aqui essa esperança. Sabe por quê? Porque quando o Senhor venga, vai completar seu processo de salvação em mim. E agora os hijos de la noite no creyentes estão dormidos, andando em vícios diversos, como o texto dizia, andando em embriaguezes, etc. O dia do Senhor vendrá para eles e chegará como um ladrão em la noite. 1 Tessalonicenses 5:9, porque, aí continuamos agora, porque não, mira, porque não nos ha puesto Deus para a ira. Percebe que há um contexto que ele já está falando. Que significa esta ira? Significa que, a ver se vocês já estão conectando as coisas. Que significa esta ira? Significa o dia do Senhor, porque estamos dentro desse contexto que ele está ensinando. Deus não nos põe para a ira, para o dia do Senhor. Né? Esse dia do Senhor vem como um ladrão em la noite. Esse dia do Senhor vem como destruição repentina. Esse dia do Senhor vem como dolores de parto. E também é chamado de grande tribulação. Que maravilhoso ver este não aqui. Porque não nos ha puesto Deus para ira, senão para alcançar salvação. Percebe aqui? Alcançar salvação. Me gostaria clarificar um pouquinho essa questão da salvação. Alguns pensam que salvação é somente o momento em que tu aceitas a Jesus e realmente o Senhor vivifica tu espírito, porque a Bíblia diz que estávamos mortos em delitos e pecados. Então, o momento em que o Senhor vem a nosso coração, nosso espírito é vivificado, é salvado. Pero, hermanos, todavia mi cuerpo físico não foi salvado. Isso hablamos um pouco na classe passada, na predicação passada. Então, nosso corpo aún não foi salvado. Quando vai ser salvado completamente? Esse processo de salvação completo, quando nossos corpos sejam transformados, quando sejam redimidos. O processo de salvação aí começa desde o dia que tu aceitas a Jesus, pero tem um processo. Depois será tu corpo. E mais adelante será a criação do mundo e do universo. Será também, passará por el processo de salvação, ou seja, de redenção. Todo será transformado, não só nossos corpos serão transformados, sino todo o universo será transformado. Ok? Então, há que pensar a salvação de uma maneira mais ampla. E é maravilhoso entender isto,
não, porque aí tu sabes, o sea, tu espíritu não se perde, meu irmão. Por isso que puedes morrer hoje dia, tu corpo físico pode morrer, pero tu espírito não morre. Tu espírito vai estar com o Senhor. Ok? Vamos aqui continuar. Aqui, porque não nos ha puesto Deus para ir, senão para alcançar salvação. Agora, aí que significa alcançar salvação, que acabei de dizer, ser livrado de la ira, ser livrado del dia del Senhor. Então, o Senhor também te vai salvar, te vai quitar desse peligro. É esta esperança bem-aventurada que nós temos, essa esperança do arrebatamento. Né? Eu estou esperando por isso, porque aún estou viva, pode esperar também por essa salvação completa, o Senhor completar esse processo de salvação, transformar meu corpo. Aí puse, implica transformação de nossos corpos em el arrebatamento. Estamos entendendo, irmãos? Dá para entender? Outra coisa, que já o texto vai terminando. Senão para alcançar salvação por meio de quem? Quem é nosso Salvador? Quem é que nos dá a salvação? Quem é? Jesucristo. E em el texto dice três coisas aí. Primeiro dice que ele murió por nós, que Jesus muere por nós. E aí dice que sea que tu duermas, ou seja, que estés muerto, sea que tu estés muerto ou que tu estés velando, ou seja, que aún estés vivo, ele muere para que vivamos juntamente com ele. Então, o objetivo do Senhor Jesucristo venir a este mundo é para que, se tu aún estás de pé vivo acá, ou já dormiste em Senhor, bueno, os que dormiram em Senhor não vão poder ver essa prédica minha, pero como maneira de hacernos entender, é que ele muere para que vivamos juntamente com ele, seja vivo ou seja morto, se dormiste em Senhor, se morriste em Senhor, como o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, que foi a prédica passada, tu vas estar com o Senhor para sempre. Que maravilhoso saber isto. E aí ele termina, mira, por esto todo que estou falando, anímense uns a outros e edifiquem-se uns a outros. Isso é o que estamos fazendo aqui hoje dia. Estamos tratando de animá-los. Permaneçam em Senhor, estén velando, não duerman, despiertem-se, edifiquem-se, animem-se. Se vê que alguém está desanimado, anima, chama, habla, conversa. Se há alguém que está querendo andar por outro rumbo, um rumbo oposto, um comportamento que não é como hijos de luz, há que hablar, há que animar, há que exortar. De isso se trata, irmãos. De isso se trata. Esse é o último versículo que vou mostrar. Mira, hermanos, que tremendo versículo. Foi a primeira referência sobre o arrebatamento que Jesus falou. Em el Antigo Testamento, hermanos, em el Antigo Testamento, o arrebatamento não é um mistério, já? A igreja em si é um mistério revelado em nossos tempos, e o arrebatamento também. Aunque veamos a vida de Enoch, né, que subiu, Elias, etc., pero não há em si algo que pueda dizer, mira, isso vai suceder, sino que muestra que é possível suceder. Já? Então, a igreja e o arrebatamento não foi manifestado no Antigo Testamento. É um mistério. Pablo explica isso, que é um mistério. E aí ele vai, no Novo Testamento, ele explica esse mistério. Pero mira que aqui Jesus nos dá algo acá, nos prende o foco e preste atenção em isso que Jesus está falando acá agora. Ele disse assim, em lugar de mi Padre, há lugar mais que suficiente. Se não fuera assim, acaso les habría dicho que vou a preparar-lhes lugar?
Quando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Mira, no es el mismo que dice Tesalonicenses, es el mismo. Para que sea que estemos vivos ou muertos, estemos sempre com Ele. Para que sempre estén comigo, donde eu estou. E ustedes conhecem o caminho que lleva a donde voy. Pero aí Tomás disse assim: Não, Senhor, não lo conhecemos. Não temos nem ideia de a dónde vas. Como vamos a conhecer o caminho? E Jesus le contesta: Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Eso es maravilloso y tremendo. Para los hijos del día que me están viendo, y para aquellos no creyentes que me están viendo, que todavía aún no decidieron ser hijos de luz. Aqui esse texto, Jesus mesmo te disse em essa manhã: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nadie pode venir ao Padre se não é por meio meu. Que esperas? Que esperas? Vai tentar andar por tu caminho? Vas a buscar tu próprio caminho? Vas a buscar tus próprios métodos, tus próprios meios? Como? Si carne y sangre no puede habitar el reino de los cielos, si pecadores no pueden entrar ahí. Tienes que aceptar a Jesús hoy, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el Salvador, Él es quien nos quita de la ira, Él nos libra de esta ira. El Señor quiere dar vida para ti. Él quiere que tú puedas ser un privilegiado. Mi hermano, si la persona que tiene a Cristo, ela é mais privilegiada de quem ganhou a loteria del año. Ni se compara, porque é a salvação de tu alma. E dinheiro não pode comprar nenhum pedaço em cielo. Pero Jesús quiere llevarte al cielo. Él dice, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Hoy es el día de tu decisión para con Cristo. Los que querem hacerlo, vamos acompanhar-nos todos aqui em oração. Cierra sus ojos com toda a sinceridade de tu coração. Haz e llama, habla ao Senhor. Senhor, eu quero que tu seas mi Deus, mi Senhor, mi Salvador. Senhor Jesus, em essa manhã eu dou graças por todos os que estão me escutando. Senhor, e aqueles que estão fazendo uma decisão por ti, que tu puedas orar agora, se tu estás fazendo uma decisão ahorita mesmo, ora comigo assim. Senhor Jesus, em este momento eu reconozco que eu não posso salvar-me a mim mesmo, que sou pecador, sou pecadora. Não puedo agradar-te porque sempre algo errado estou fazendo. E sou um pecador perdido, estou desesperado, não puedo por mis próprias forças chegar ao cielo. Pero necessito de um Salvador, necessito de ti, reconozco que te he ofendido e pido que me perdones, pido que limpes mis pecados, pido que vengas e habites em mim, pido que hagas morada em mim, que eu desde agora haga parte de tu reino, que desde agora tu seas mi Deus, mi Senhor, mi Salvador. Eu quero pertenecer a ti e a tu reino. Eu quero hacer tu vontade. Ajuda-me, Senhor. Em mis próprias forças eu não puedo, pero pido tu ajuda, a que tu me ajudes a cada dia a caminhar contigo. E te agradeço, Senhor, por la obra maravilhosa de tu muerte, por mi lugar, tomaste mi lugar. Eu não merecia ser salvo, pero tu amor é muito grande, muito grande. Graças, Senhor, por tu salvação. Em nome de Jesus. Amém. Se tu has hecho esta decisão, por favor, escríbanos acá. Haz-nos saber de tu decisão e te vamos ajudar a como crescer em Cristo. E se tu que já tens a Cristo, então não te olvides, vela, ora, não duermas, despierta. Se tu vida espiritual está decaída, levanta-te.
Levanta-te. O Senhor vem a buscar uma núbia com vestimentas limpas. Levanta-te, resplandece. O Senhor vem pronto. Esperamos esse dia. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser muito pronto. Que Deus los bendiga grandemente.